Boa noite, meus queridos. Sejam Boa bem-vindos noite. a mais uma salinha de redação com a prof. Vanessa Bento. Vou só abrir aqui o slide para a gente começar. Na aula anterior, eu terminei o desenvolvimento na parte 3. Vocês lembram? Argumentação por raciocínio lógico, mandei até no grupo de vocês da salinha de redação. Isso aqui tudo, depois, é bom vocês reverem, né? E tem lá no meu canal também, certo? Aí agora, eu li esse material todinho já, eu achei interessantíssimo. Como impressionar o corretor? Aí aqui em cima a mesma pergunta. Qual a melhor maneira de impressionar essa pessoa que lerá meu texto? Isso serve também para as redações que vocês vão mandar para mim. Deixa eu ver quem chegou. Outra coisa, Vanessa. Bem-vindo, Isabela. Fala, Marco. Tinha que ser como pressionar o corretor. Mas o anterior do pressionar é o quê? Mandar uma nota de 100 junto com a redação. Isso aí, Francisco, de 200, manda o Lobo Guará. Gente, isso já é o quê? Lobo com Covid. Pense o tempo todo no corretor. Escreva pensando no que o leitor que estará diante do seu texto espera ler e supere as suas expectativas. A cada parágrafo do seu texto, você deve pensar o que o corretor espera encontrar nessa parte. Um pouco difícil, né? Porque a gente entrar na cabeça da pessoa, né? Então, o que tem que fazer? Treinar. Fazer redação, corrigir, mandar para eu corrigir, fazer mesmo, é treino. Dê ao corretor o que ele quer. Conheça os 5 critérios avaliados na redação do Enem e esteja certo de que todos eles estão presentes em sua redação. Peça ajuda para suas redações de treino. Peça para alguém de confiança ler a sua redação criticamente até que essa pessoa fique impressionada com o que você vai escrever, né? Seja simples, olha aqui, e objetivo. A redação deve ser simples e objetiva, até porque, querendo ou não, você depende também do estado de espírito em que o corretor estará no momento em que for corrigir a prova. Se for uma mulher e tiver na TPM, coitados. Apresente algum diferencial. Coloque em seu texto ideias que inovem, que sejam pouco pensadas ou que claramente ofereçam um bom resultado se aplicadas. Mostre sua análise crítica sobre o tema, respeitando os vários pontos de vista e, com certeza, entre todas as redações, a sua provocará um interesse a mais ao corretor. Dúvidas aqui? Não, ainda não. Padrões da redação. O que são? Estruturas claras e visíveis, tiradas das 5 competências exigidas pelo MEC para que a sua redação alcance a pontuação máxima do Enem. Os padrões podem ser considerados como as 5 competências, olha aí, destrinchadas em partes e montadas em estruturas claras e visíveis que visam demonstrar ao corretor que o estudante sabe fazer uma redação no modelo do Enem e que, por isso, merece os 1000 pontos. Quais são os padrões? Padrões gerais. Aqueles que o corretor deve perceber ao longo do texto. Padrões específicos. Aqueles que o corretor deve perceber em cada uma das partes da redação de forma pontual. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Padrões. Depois nós vamos ver todos esses aqui, ó, um por um. Padrão 1. Compreender a proposta de redação. Padrão 2. Estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Padrão 3.
Domínio da modalidade escrita formal. Padrão 4. Interpretar e organizar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Padrão 5. Selecionar e relacionar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Padrão 6. Defender um ponto de vista. Padrão 7. Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Padrão 8. Mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Padrão 9. Elaborar proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Eu mandei uma dica para vocês na salinha de redação de um autor importantíssimo que fala de direitos humanos. Vocês não têm noção o que é coisa que eu estou recebendo a respeito disso. Né? Estamos achando que pode cair. E é uma proposta de redação que você pode encaixar qualquer tema nele. Padrão 1. Compreender a proposta de redação. Parte 2. O primeiro padrão que você deve deixar claro para o corretor é demonstrar em todo o seu texto que você compreende completamente a proposta da redação. Como posso mostrar ao corretor que eu entendi o tema proposto? Use todas as palavras do tema na introdução da sua redação. Por mais óbvio que possa parecer, muitos estudantes não fazem isso. Reforce o tema no decorrer do texto. Olha o que eu falo com vocês. No desenvolvimento, você pode usar sinônimos das palavras do tema para não ficar repetindo muito as palavras. Já na conclusão, você pode e deve retomar o tema por completo como forma de enfatizar que as soluções que você trouxe servem para resolver aquele problema específico. Nós vamos parar nesse padrão 1 e eu vou postar aqui para vocês. Ver se vai dar certo. Tem que dar. Abrir aqui. Eu achei muito interessante este tema. Deixa eu tirar o foninho para vocês ouvirem. Prestem muita atenção, gente, esse vídeo. E aí, beleza? Com vocês tudo certinho, tudo belezinha? Muito bem-vindo à nossa aula de redação. Estão vendo? Módulo 1, tranquilo. Não tô não, Vanessa. Não, tá tudo preto. Tudo o quê? Preto? Tudo preto. Preto. Tá preto. Só saindo o som. Sim. Fala, moçada! E aí, beleza? Com vocês tudo certinho, tudo belezinha? Muito bem-vindo à nossa aula de redação. Módulo 1, tranquilão, uma boa. E nesse módulo, nós iniciamos falando de uma paradinha sensacional, que é a tal do... Tá preto ainda? Tá. Sim. É o tal do resumo. Quando é assim, isso aqui tá protegido. É o Covid. Agora voltou a tela. Essa Pois voltou. mas eu não quero esta. Eu quero esta. Deu? Ainda não mudou. Não mudou a tela ainda. Datilografia. Resumo, gênero de Não apareceu. Espera aí. Eu quero você lá na tela. Antes de falar do resumo Deu? em si, eu preciso Não. primeiro fazer um remember com vocês aqui do porquê que existe o resumo, da onde ele veio, para que ele serve.
Primeiro, resumo é um texto que é dissertativo expositivo. Como assim dissertativo expositivo? A dissertação, nós temos dois tipos. Temos a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Primeiro, se é dissertação, é onde você fazer um texto em prosa. O que é prosa? É o contrário de poesia, certo? Então a prosa é aquele texto que você faz ali, escrito, todas as linhas, bonitinho. Não é a poesia, que é a estrutura, né, Peraí, mais gente. reduzida, centralizada. Vocês não vendo nada Então, agora, né? prosa, Só você, Vanessa. Ai, que saudade de conversar, nossa. Agora vai ter que dar. Bora lá, Noslene. contrário de poesia. Ô, Glória, deu. Então, dissertação é um texto Deu? de prosa, Deu. fazer bonitinho. Deu. Então, vou voltar aqui, tá? Do início. Prestem muita atenção. Lívia, com vocês tudo Lívia, certo? isso aí vai te ajudar bastante, tá? Muito Beleza, vou prestar bastante aula atenção. de redação. Módulo 1, tranquilão, uma boa. E nesse módulo, nós iniciamos falando de uma paradinha sensacional, que é a tal do resumo. Que é a tal não, né, professor? Que é o tal do resumo. Resumo, gênero textual bacana de se fazer. Mas antes de falar do resumo em si, eu preciso primeiro fazer um remember com vocês aqui do porquê que existe o resumo, da onde ele veio, para que ele serve. Primeiro, resumo é um texto que é dissertativo expositivo. Como assim dissertativo expositivo? A dissertação, nós temos dois tipos. Temos a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Primeiro, se é dissertação, é onde você fazer um texto em prosa. O que é prosa? É o contrário de poesia, certo? Então a prosa é aquele texto que você faz ali, escrito em todas as linhas, bonitinho. Não é a poesia, que tem aquela estrutura, né, mais reduzida, centralizada. Então, prosa é o contrário de poesia. Então, dissertação é um texto em prosa, você vai fazer bonitinho ali nas suas linhas. Esse texto básico que você já faz normalmente aí na sua escola, no seu concurso, no seu vestibular, no seu Enem. Só que eu tenho duas vertentes, digamos assim. A dissertação argumentativa, nós vamos ver depois, certo? Que é aquela onde você coloca a sua opinião, traz argumentos para sustentar a sua opinião. Beleza. A dissertação expositiva, você vai expor, certo? Vai expor o que outro autor escreveu. Tranquilo? Então você vai expor sem botar a sua opinião. E é aí que entra o resumo. O resumo é uma dissertação expositiva, certo? Por quê? Primeira coisa, se ele é resumo, é um texto que vai fazer uma síntese. Vai sintetizar informações. E o resumo sempre é a partir de um outro texto, de um outro autor. Então o resumo é baseado num texto que já existe, de uma outra pessoa, em que você vai sintetizar, né, as informações de outro. Estou começando a entender, professor. Então resumir é sintetizar o que o outro escreveu. Isso, normalmente o resumo é com base em um texto de opinião. Então vamos lá. Tem o texto de alguém, lá tem um artigo de opinião que saiu num jornal. Um colunista aí que você conhece escreveu um artigo de opinião. Nesse artigo de opinião, aquele colunista lá que você leu, ele falou o que ele pensava, trouxe os argumentos dele sobre algum tema. E aí você tem que fazer um resumo disso. Que é normalmente assim que aparece em vestibular. Ou no Enem, ou até mesmo pode aparecer em concurso. Você olha para esse texto do outro autor, lê esse texto, grifa a parte principal, obviamente. Você identifica as principais partes. Isso pode ser aí parte a parte, pode ser, por exemplo, parágrafo a parágrafo. E você vai sintetizar as informações desse outro autor. Detalhe mega importante. Em um resumo, você jamais pode copiar trechos do texto básico. Jamais, nunca, você pode copiar trechos do texto básico. Você tem que sempre trazer as ideias do autor, escrevendo com as suas palavras. Sacaram essa ideia? Então eu trago as ideias do autor com as minhas palavras e escrevo de forma reduzida, sintetizada. E para que eu possa, sim, deixar claro que esse texto que eu estou fazendo é baseado em outro, eu tenho que sempre fazer referência a esse outro texto. Certo? Então, por exemplo, se o resumo é síntese de um texto de outro,
Eu não posso pôr a minha opinião nesse resumo. Não pode. Se você colocar a sua opinião nesse resumo, ele deixa de ser resumo. E vira resenha, vira outra coisa. Certo? O resumo é simplesmente pegar a ideia do autor, sintetizar e escrever com as suas palavras. E deixando claro que é de outro autor, sempre durante o texto, você indica isso. Então, por exemplo, lá, pegar um texto, sei lá, pensar num texto qualquer aí. Você lê um texto do Drauzio Varela. Beleza? O doutor Drauzio Varela fez um texto, um artigo de opinião, saiu no jornal. Então você vai escrever seu texto, diz assim, digamos que o texto do Drauzio Varela o nome dele fosse, vamos pensar, a saúde no Brasil. A saúde no Brasil. Então você vai dizer assim, no texto do doutor Drauzio Varela, abre aspas, coloca o título, A Saúde no Brasil, fecha aspas, veiculado à Folha de São Paulo em 13/1/2018, certo? O doutor aborda, e aí você vai trazer o que ele aborda no texto dele. Percebeu que eu fiz toda a referência ao texto do doutor Drauzio Varela antes de começar a escrever o que ele disse? Para quê? Para deixar claro para o leitor que aquilo é um resumo de um outro texto. Tá claro? Então sempre o resumo ele é feito dessa forma, ele é iniciado dessa forma. Você começa o resumo referenciando o autor do texto, o título do texto, a data em que esse texto foi veiculado e o veículo, né? Qual jornal, qual revista que saiu esse texto. Essas 4 informações têm que aparecer logo de cara no resumo. Tem que ter logo de cara. Apareceu essa informação inicial, aí depois sim. Aí depois você vai fazer toda a escrita do seu texto sintetizando o que o autor falou. Agora, veja só. Selecionar as principais ideias do autor é o primeiro passo que você faz antes de produzir o seu texto. Depois, a ordem lógica em que essas informações aparecem no texto base também tem que aparecer no seu texto na mesma ordem. Inverter essas ordens pode ter um problema de coerência e coesão. Então, muito cuidado, certo? Tem que aparecer na mesma ordem que o autor apresenta. Inclusive, no texto do autor, ele vai apresentar argumentos dele. Você tem que apresentar esses argumentos dele na mesma sequência no seu texto, deixando claro que os argumentos são do autor. Então, por exemplo, cada vez que você abre uma nova informação no seu texto de resumo, você vai fazer o quê? Você vai dizer assim, vai fazer uma coisa chamada referenciação. Ou seja, você começa lá, o doutor Drauzio Varela apresentou tal informação, assim, assim, assado. Ponto. Segundo Varela, veja, eu tenho uma retomada do autor aqui, né? Segundo Varela, que é o doutor Drauzio Varela, as doenças no Brasil vêm se espalhando cada vez mais devido à falta de educação sanitária. Veja, todas as orações que eu inicio, toda vez que eu inicio uma oração nova no meu texto, eu retomo o autor do texto base, para deixar claro que tudo aquilo é opinião dele e não minha. Precisa ser feito assim. Se não for feito assim, você não vai fazer um resumo. Então, cada vez que eu abro uma informação nova do autor, que eu vou colocar no meu texto, eu faço referência a ele. Segundo Varela, segundo o doutor, segundo o articulista, pode mudar, às vezes ficar repetindo segundo, né? Conforme, de acordo com. Essas expressões que de retomada, essas não podem ser repetidas no seu texto. E normalmente num resumo você vai fazer pelo menos aí 2 a 3 retomadas do autor enquanto você está fazendo o resumo. Pensa que o resumo é um texto curto, é um texto coeso. Se o artigo de opinião lá do Drauzio Varela tivesse, digamos, 2 páginas, o seu texto teria, no máximo, 10 a 12 linhas. Talvez 15. Depende, obviamente, da quantidade de linhas que o teu vestibular, o teu concurso, ou até mesmo o seu colégio oferecer para você. Sacaram essa ideia? Então, você precisa saber compactar todas as informações principais no número de linhas que for dado a você. Tranquilaço isso, gente? Precisa ser feito assim. Se não for feito assim, não é resumo. Certo? Então, veja, ter a ideia coesa, a relação lógica, precisa acontecer.
certo? Para que você tenha um resumo adequado. Tendo um resumo adequado, aí sim, você vai chegar ao final desse resumo, olhar e ver se você conseguiu contemplar as principais informações que tem dentro do texto base, do artigo de opinião original. Tranquilo? Numa boa? Sossegadinho? Então veja, o resumo não tem nada de muito complexo não. Se você conseguir fazer isso, selecionar as principais informações do autor, fazer a referência já no início, né? No caso, digamos aí, a introdução do seu texto, já fazendo a referência que é o texto do autor tal, o título do autor, título do texto do autor, o veículo que foi veiculado e a data. E depois, em cada informação nova que você trouxer, fazer essa retomada do autor para deixar claro que todas aquelas opiniões apresentadas no seu texto são opiniões do outro autor e não sua. Você vai ter um resumo muito bem adequado. Obviamente, com uma boa escrita, uma boa organização de texto, tudo isso vai fazer diferença no seu resumo. Tranquilo, gente? Numa boa, né? Sossegadão? Bem de boa? Muito bem. A ideia nossa aqui é passar essa parte teórica de como funciona o texto. Você tem aí o material para consulta, certo? E aí agora você vai produzir a sua redação feliz e contente. Por favor, produza. Produza. Produza a redação. Escreva. Confira se você fez tudo certinho. Resumo. Essa é a nossa primeira aula. Bora lá. Vamos lá, ó. Vamos suar a camiseta aí, suar os dedos. Certo? E vamos fazer esse resuminho aí. Partiu a proposta? Bora. Amores, agora tem a correção do resumo. Olha se está continuando a aparecer aí, por favor. Moçadinha, beleza, beleza? Oh, que bom, hein? Tá aparecendo. Afinal de contas, redação de resumo. O que é que foi cobrado nisso? Como nós havíamos falado já na aula lá da teoria, temos alguns pontos importantes que não podem faltar. E eu vou falar para vocês o que é. A internetica. Às vezes comigo não. Oh, que bom, hein? E o que é que foi corrigido, afinal de contas, essa redação de resumo? O que é que foi cobrado nisso? Como nós havíamos falado já na aula lá da teoria, temos alguns pontos importantes que não podem faltar. E eu vou falar para vocês o que aconteceu aí nesse sentido. E vou te mostrar ainda 2 modelos de redação de resumo, de acordo com a nossa proposta, que foram aí bacanas dentro do que nós pedimos, certo? 2 propostas que atenderam o pedido. Então, olha lá. Primeira coisa, o que foi cobrado de você aí? Menção ao autor. Lembra que eu falei? A retomada do autor várias vezes. Deixar claro que tudo que você está escrevendo é a ideia do autor, você só está reescrevendo com as suas palavras, beleza? Então, menção ao autor foi cobrado. Se você não fez isso, perdeu nota, certo? O que mais foi cobrado? Manteve a tese, ou seja, a ideia central do texto base, aparece no seu texto. Importante. Lembre sempre assim, no resumo, eu tenho que ler o seu resumo, entender tudo que o autor disse, sem precisar ler o texto dele. Essa é a ideia do resumo. Beleza? Qualidade dessa paráfrase, dessa transposição de escrita, né? Quando você escreve com suas palavras, a paráfrase é escrever com suas palavras. Se você manteve a mesma lógica de ordem de argumentação, de escrita do autor, dentro da sua, certo? Dentro do seu resumo, dentro da sua estrutura, dentro do seu texto. Beleza? Fez isso, teve nota. Não fez, ficou mais ou menos, foi perdendo nota dentro dessa proposta, certo? O que mais? A progressão textual. O teu texto teve uma sequência lógica, teve uma amarração dentro dele, não ficou segmentado, isso é importante. Se o texto ficou segmentado, parecendo várias informações coladas ali, não é bom. O texto tem que ser uma coisa progressiva, tem que desenvolver naturalmente, certo? Além disso, coesão, né, entre os parágrafos, melhor, entre as frases, as orações, tem que estar tudo coeso, tudo com ideia lógica amarradinho um no outro, e ainda se seguir a norma padrão, acentuação, pontuação, toda a parte gramatical que nós também temos aqui na plataforma, você pode assistir lá nas nossas aulas, mas tem que seguir aqui também toda a norma culta padrão dentro dessa propostinha aqui. Beleza? Tranquilo, gente? Muito bem. Então vamos lá. Dentro disso aí, olha só o enunciadinho que nós tínhamos aí. Enunciadinho assim, ó. Escreva o resumo do texto a seguir com 10 linhas no máximo. Temos aqui um texto um pouquinho maior.
tinha apenas 10 linhas para compactá-lo, fazendo o resumo, certo? Em seu texto você deve, e aí tinha lá 3 elementos que você deveria fazer. Primeiro, apresentar o ponto de vista do autor e os argumentos que ele utiliza para justificá-lo. Então, o ponto de vista do autor e os argumentos que ele utiliza para justificar. Tudo veja, tudo do autor do texto base, beleza? Depois, escrever com as suas próprias palavras, sem copiar o enunciado do autor. Veja, eu falei isso na aula de teoria, não pode copiar as palavras do texto, não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é isso que é resumo. É trazer as ideias do autor com as suas palavras, certo? E ainda mencionar no corpo do resumo o autor e a fonte do texto. Eu falei para vocês, para começar já fazendo isso, lembra? O texto do Drauzio Varela. Então, beleza, aqui nós temos um outro autor, obviamente, do texto que você tem a proposta aí. Tranquilo isso, gente? Beleza? Se você cumpriu com tudo isso aqui, veja, são 3 elementos no enunciado, tem que cumprir os 3 elementos do enunciado e ainda trazer toda a parte de coerência e coesão dentro do texto. Muito bem, vamos ver 2 modelinhos bacaninhas aí de redação, ver se você ficou parecido com isso ou não, para você entender onde você perdeu nota, onde você ganhou nota e por que isso aconteceu. Primeiro modelinho, uma produçãozinha adequada, número 1 aí, bem de boa, acompanhe comigo aí, veja na tela a nossa leiturinha aí. Olha só como que foi feito esse nosso querido aluno fez. Há uma crescente tendência de as pessoas exportarem suas personalidades do mundo real para o mundo virtual. Partindo dessa observação, Luiz Antônio Guirão, em artigo à revista Época de 1/8/2013, critica o que parece ser a substituição do princípio existencial cartesiano. Cogito ergo sum. Por uma duvidosa e inverossímil filosofia contemporânea, curto logo existo. Segundo o articulista, olha só a retomada aí, ó. Segundo o articulista, há em curso um processo de esvaziamento do eu à medida que demandas e opiniões são convertidas em signos para compor perfis online, principalmente no Facebook. Perfis idealizados que substituem seus reais criadores e sequer contam com a sinceridade de quem com eles interage. Ao que parece, o conceito de existência, baseado no questionamento, cede lugar a outro, o da curtição nas redes, conclui o autor. Veja que aqui no final, em vez de ele retomar o autor no começo da oração, ele retoma no final. Não tem problema, ele deixou claro que isso tudo que foi dito é a ideia do autor. Então perceba que teve retomada do autor, teve aí as principais informações do texto selecionadinhas aí. Cumpriu com o papel de resumo? Cumpriu. Tem a ideia central apresentada? Tem. Tem a parte da referência. Tem lá o Luiz Antônio, tem o artigo, tem lá o veículo e a data que foi veiculada, certo? Depois tem as retomadas em cada início ou até mesmo no finalzinho do texto. Beleza. É um texto que cumpriu com a proposta? Cumpriu. Poderia ser melhor? Talvez sim. Por exemplo, olha a proposta 2. A proposta 2 está um pouquinho maior, tá vendo? Está cheia já de escritas aí. Ela é um pouquinho mais elaborada porque tem informação que na 1 não tinha. Então vamos ver aí, no final a gente vai analisar se você acha que a proposta 1 ou a proposta 2 tem que ter nota maior que a outra, certo? Olha lá, a proposta 2 diz assim: Luiz Antônio Guirão, no artigo curto logo existo, veja, fez referência ao autor, já colocou o título, né, e aí já coloca o veículo e a data. Revista Época, 1/8/2013, estabelece uma analogia retórica entre a famosa frase de Descartes: penso, logo existo, e a enorme importância dada às redes sociais. Segundo ele, o filósofo francês fez com que dogmas religiosos dessem lugar, no existencialismo, a questionamentos da ciência, os quais são agora substituídos pelos perfis online. O autor ainda usa a questão da jornalista Nancy Dioceio sobre o papel fundamental desempenhado pelo espaço virtual na consolidação da nossa personalidade, para afirmar que, independentemente da popularidade ou falta dela, de nossas páginas de internet, estas não passam de simulações. Percebe que aqui eu tenho uma informação que não tinha no outro texto, né? A jornalista Dioceio ali, a Nancy Dioceio. Veja que tem uma informação a mais que não tinha. Essa informação que não tem no outro faz diferença aqui? Faz, certo? E perceba que ele sempre está referenciando que é o autor quem disse isso, é o autor quem retomou a Nancy. Então, tudo isso é importante para que o teu resumo fique bem coeso. E aí ele continua. Guirão observa ainda, percebe que ele retoma o autor pelo último sobrenome dele,
que é o adequado. Todas as retomadas do autor, se você for retomar pelo nome do autor, tem que ser somente o último sobrenome. Não pode ser o primeiro. Luiz, Luizinho, Lulu. Não. Tá? Então é retomada pelo sobrenome e depois você não pode ficar repetindo o sobrenome. Tem que fazer o quê? Usou o sobrenome uma vez, depois tem que usar lá o autor, o articulista, outros elementos, outros nomes que designem o próprio escritor. Beleza? Então, usei o sobrenome uma vez, não posso usar mais como retomada. Beleza? Uma vez por texto.